Olá, atuais e futuros pesquisadores. Tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudio Souza. Sou engenheiro metalurgista e pesquisador da ciência logosófica. Estou também nesta jornada de aperfeiçoamento, pessoal e profissional, como docente e estudante da Fundação. Esta jornada de sucesso, criada pelo admirável Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, que também fundou essa organização, essa escola, que também era um ser humano de referência profissional, humanista, amigo, pai e esposo, nascido no século passado. Como parte dessa websérie, promovida pela Fundação Logosófica, neste módulo, cujo tema é a empresa como uma organização humana, vamos levar até você, que está querendo trilhar uma jornada de sucesso pessoal e profissional, um conhecimento que vai revolucionar a sua forma de pensar e contribuir para que você adquira mais recursos para fazer do seu ambiente de trabalho um campo experimental formidável, feliz, colecionando inúmeros motivos de alegrias e de conquistas na convivência com os colegas, na superação de problemas rotineiros, superação de diversidades, superação dos objetivos e metas, no crescimento financeiro e na evolução da própria vida. Esse é um treinamento, meus queridos, onde buscamos cumprir a nossa missão, a de levar o homem, mediante processos sucessivos de superação, a conquistar o domínio consciente de suas possibilidades com o conhecimento. Por isso, prepare-se para estar num ambiente tranquilo, pegue seu bloco de notas e vamos em frente. Se você está me assistindo, é porque já não está mais no estado de inércia, já saiu da inércia. E também, penso eu, que é porque aprendeu no módulo 1 que a inércia mental significa falta de atividade, falta de domínio, ausência de responsabilidade, paralisação dos recursos da inteligência. Assim também como viu aí com o Alex no módulo 2, passando a buscar aí forças estimulantes internas originadas da valentia. Não é mesmo? E agora, nesse módulo, o que iremos encontrar comigo aqui hoje? Nesse módulo, nós vamos buscar algo talvez não pensado dentro da nossa rotina. Algo que não é pensado. Algo que às vezes não damos atenção. Vamos pensar a empresa como uma organização humana. Vamos enfatizar alguns elementos essenciais para o sucesso dessa organização e de qualquer organização constituída por seres humanos. Mas antes de iniciar, imaginemos que nessa jornada de webséries fosse uma viagem. Que estivéssemos preparando um veículo para essa viagem. E com a conclusão dos módulos anteriores fôssemos conquistando, cada módulo conquistando uma parte desse veículo. Onde eu conquistei já a carcaça, conquistei um magnífico motor. Como todo bom veículo necessita também de estabilidade, imaginemos que nesse módulo vamos conquistar um conjunto completo de rodas, o pneu, aquele que vai proporcionar ali a mais aderência na pista, não vai escorregar na estrada e não vai fazer você sair fora na curva, da pista na curva. Após este módulo, depois de cumprir com todas as etapas desse módulo, o que estará faltando para iniciar a sua viagem? O que você pensa? Estará faltando mais algo para concluir essa viagem? Veremos. Mas até o final de todos os módulos, caso você queira pegar a chave e virar, eu tenho certeza, convicção de que esse carro já vai sair arrancando numa belíssima performance. Mas você precisará concluir o último módulo. E se não assistiu também os anteriores, ainda dá tempo. Eu não vou sair daqui. Você precisa retornar. Eu estarei aqui te aguardando para a gente também concluir este módulo aí, que será importantíssimo. E depois, do final mesmo, vai depender somente de quem? De quem irá conduzir esse veículo. E é você mesmo. Neste módulo, vamos explorar 4 elementos importantes: conhecimento, responsabilidade, confiança e segurança. Através do estudo que estou realizando, venho percebendo que esses 4 elementos andam juntos e completam este veículo que estamos montando para esta nossa longa viagem. Mas para
Mas para isto, temos que cumprir com algumas fases. Se você leu com calma todo o trecho da apostila do curso, trecho referente a este modo, que foi retirado da coletânea da revista Logosofia, tomo 2, da página 213. Este livro também você consegue baixar pelo site logosofia.com.br. Se não, te convido também a dar uma pausa e fazer essa leitura com calma, porque é uma fase importante. E eu também estarei te aguardando aqui. Olha, eu grifei alguns trechos que considerei importantes nesse texto. Alguns trechos que ocasionam alguns movimentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro trecho é: a responsabilidade como expressão de valores humanos é precisamente uma das mais importantes expressões habitualmente usadas para definir a idoneidade moral e material. A responsabilidade se fundamenta na solvência moral, na capacidade intelectual e na posição econômica que cada um tenha. E, finalmente, responsabilidade significa compromisso, garantia de honestidade e capacidade de cumprimento, compreende a soma dos valores que alguém possui ou representa, constitui a constância que legitima os atos individuais e lhes dá o caráter de próprios. Acompanharam comigo os trechos que eu grifei como importantes? Então vamos lá. Diante da amplitude dos significados amplos desses três trechos que eu marquei, penso que existe aí uma excelente bibliografia para despertar minhas faculdades mentais para planejar o ser profissional que eu quero construir. No entanto, fui atrás de me aprofundar nas seguintes questões. O que é responsabilidade? O que vem a ser responsabilidade? Senti a necessidade de explorar um pouco mais dos conceitos para poder prosseguir com uma linha de pensamento e de raciocínio e do pensar, do raciocinar sobre este tema. No Wikipédia, fala que a responsabilidade é principalmente a capacidade de avaliar as próprias habilidades e ações e as possíveis consequências de decisões e agir de forma que os objetivos esperados tenham maior probabilidade a serem alcançados. Gostei do conceito do Wikipédia, confesso que gostei. Mas o autor da Logosofia, nas primeiras décadas do século passado, fala que responsabilidade significa compromisso, garantia de honestidade, capacidade de cumprimento, soma de valores, fala em constância dos atos individuais. Constância dos atos individuais. Então, surge a grande pergunta: o que é ser responsável? Poderia responder que ser uma pessoa e profissional responsável é somente se eu atuar constantemente de uma conduta moralmente idônea e moral? Sim ou não? Espera, mas o que vem a ser idoneidade moral e material? Qual o conceito de idoneidade? Consigo ter a aparência de um ser idôneo? Minha conduta transmite isto? Ou será que preciso dizer para as pessoas que sou honesto, que sou idôneo? Para as pessoas realmente pensarem e me reconhecerem como tal? Para eu ser respeitado? Tá que preciso dizer? Ou não? Eu tenho percebido que, normalmente, a maioria das pessoas buscam enxergar os pontos negativos das outras. O que faz de moral, o que a outra pessoa faz de moral, parece ser mais conhecido e difundido. O mundo vive um momento no sentido de eliminar preconceitos, discriminações, que infelizmente ainda existem. Mas fora isso, algumas pessoas inferiorizam a si mesmas. Não buscam ser melhores e não buscam refletir esses assuntos. Deixa a vida me levar. Liga o Deixa a Vida Me Levar e com tantas mudanças, tantas informações, não sabe onde buscar conceitos importantes. Não saber onde buscar conceitos importantes para a vida tem sido um grande problema. E não tem outra escola que ensina as pessoas a poder se encontrar, a se deparar consigo mesmas. Os verdadeiros conceitos. Mas não geram com eficácia um conteúdo necessário para evitar situações trágicas. Não geram um conteúdo que possa evitar a falta de constância, evitar as oscilações. Continuando o estudo, me deparei com um outro trecho do livro Curso de Iniciação Logosófica. Penso que boa parte deste conteúdo posso usar para construir boas respostas. Mas a moral, insistimos,
se edifica com um bom exemplo, não com palavras. Nutre-se e afirma-se numa atitude que surge do ser interno como imperativo da consciência. Essa atitude é o respeito. O respeito que cada qual deve ter para consigo mesmo, a fim de não prejudicar seu conceito com pensamentos, palavras ou atos que o denigrem. O respeito ao semelhante, que outorga a mesma consideração por parte dos demais. O respeito a Deus, afastando da mente todo pensamento ou ideia que não favoreça o acercamento a Ele, pelo caminho do saber e da perfeição. Finalmente, o respeito que se deve a tudo o que, por sentimento natural, inspira respeito. Bom, eu precisei reler esse trecho, confesso para vocês, por ler e reler, pois eu realmente me conectei com ele para dar sequência na construção desta jornada. Não sei o que vocês pensam, se pensam da mesma forma, mas aparentemente ter uma conduta idônea também parece uma coisa lógica. Diante de tanta lógica, o que poderia fazer esse carro derrapar na estrada? Diante de 4 elementos tão bem trabalhados, o que poderia fazer esse carro derrapar na curva? O que poderia perturbar uma atmosfera tão equilibrada? O que poderia fazer tanta gente se desviar? Por que tantas pessoas se desviam? Tantos exemplos de mau conduta, vemos por aí, tantas angústias, falta de ética, de empatia. Estou diagnosticando com meus estudos que existem alguns inimigos que querem a todo ou a cerca de 99,999% perturbar, roubar a cena, perturbar os nossos momentos de equilíbrio. E quem são esses inimigos? Quem quer sabotar os meus objetivos, os meus propósitos? Alguém se arrisca? Usem aí seu bloco de nota, use seu bloco de nota para anotar aí. Quem você acha que quer perturbar essa cena? Quais os verdadeiros inimigos que prejudicam a ser mais responsável, a ser o ser que eu quero ser, o ser respeitado que eu quero ser? Ou ainda melhor, apontem a câmera do seu celular para o QR Code e escrevam quantas palavras quiserem. O que pode perturbar que eu seja uma pessoa de conduta sempre respeitada e que eu tenha sempre uma alta responsabilidade? Apontem a câmera do seu celular para o QR Code e escrevam quantas palavras quiserem. O que pode perturbar que eu seja uma pessoa de conduta sempre respeitosa e de responsabilidade? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Os pensamentos. Você já estudou sobre os pensamentos? Eu estou aprendendo a lidar com eles, que podem interromper o seu caminho, a sua estrada. Mesmo querendo ser perfeito e seguir à risca os meus propósitos, no momento de uma distração, ele vem e pode colocar tudo a perder. Quantos seres você conhece que seguem a vida sendo referência e até certo ponto de sua trajetória, quando dentre vários desafios ele comete um erro fatal? Somente uma distração criou um abalo e a pessoa derrapa na curva, se desvia. Agora reflita comigo. Quantas ideias que eu tive, quantos projetos que já planejei morreram e que morreram no meio do caminho, quantas jornadas já iniciei e não concluí. Em algumas situações, tudo aparentemente vai bem, e uma circunstância indesejada que nos leva à impulsividade ocorre e me leva a tomar atitudes imprevisíveis, sempre diferentes das que estavam na minha mente. Sabendo disso, posso deixar que o acaso me conduza? Posso deixar a vida me levar? Já teria nascido com um destino traçado por forças, quem sabe até misteriosas? Já teria um destino me aguardando? E também existem as adversidades, situações que nunca esperávamos que fossem acontecer, acontecem. E por força maior, vai interrompendo alguns de nossos propósitos. Materiais, propósitos profissionais. Mas será que também essas adversidades são capazes de interromper as reservas morais? A minha idoneidade? O meu grau de responsabilidade? Então você entenderá que, depois de um trabalho profundo, no qual se instrua sobre a forma de guiar a vida para a realização de uma evolução verdadeiramente consciente, cujo objetivo imediato, pela própria essência dos elementos que vão fazer parte dela, é a criação de uma nova individualidade, será preciso velar pela manutenção desse estado interno. Se assim não for feito, tal estado mudará ao ficar sob o predomínio dos pensamentos adversos, já que no meio mental, bruscamente alterado, surgirá a confusão e o desânimo.
A lição aqui: planejar, aumentar a capacidade, isto é, saber cumprir com a sua jornada, conhecendo a estrada, estudando o mapa, estando sempre consciente do que pode acontecer nessa jornada. Como posso planejar antecipadamente alguns fatos e criar escoras e defesas para não prejudicar aquela jornada que iniciei? E como posso planejar? Como posso me planejar? Como me planejar para quando eu estiver com o meu veículo em plenas condições de uso, para que eu possa ser o motorista perfeito para essa jornada? Para que eu consiga ter a capacidade e a resistência de dirigir sempre, constantemente, da mesma forma para a eternidade. Além de muita leitura e estudos, os quais falamos até agora, existem algumas ferramentas que podem te ajudar. Elas me ajudaram e tenho convicção de que podem fazer o mesmo por vocês. Uma das ferramentas que passei a usar é a técnica do SWOT. Alguém já escutou falar dessa técnica? Alguém já aplicou ela no trabalho? Já tentou aplicar essa técnica do SWOT na própria vida? Normalmente ela é aplicada para definir diretrizes estratégicas, sempre nas empresas e nas organizações, e na vida. Até pouco tempo, eu não sabia que poderia aplicar essa ferramenta na minha própria vida. Mas não é tão fácil assim, mas praticando a gente consegue evoluir um pouco, consegue entender como ela funciona. Existem inúmeros vídeos na internet que falam, que explicam, né, e ensinam como se aplica o SWOT. Né? Ou também, SWOT pode ser chamado matriz fofa, que é o estudo das forças, né, F, oportunidades, O, fraquezas, F, e ameaças, A. Eu gosto particularmente dos vídeos do Sebrae, e vou indicar um aqui na tela para vocês, né, se quiserem assisti-lo, pesquisar. Normalmente, essas ferramentas são aplicadas ao trabalho. Elas raramente são aplicadas à vida, e aqui eu convido, desafio vocês a tentarem aplicar na própria vida. As forças eu posso entender como as virtudes. E uma virtude que eu tenho é a de querer fazer o bem para as pessoas. Após um período de estudo, eu identifiquei que isso me acompanhando desde pequeno. E aplicando o SWOT, o que eu estrategicamente preciso fazer para seguir a metodologia e potencializar essa virtude em mim, e fortalecê-la ainda mais, por exemplo, ministrando aqui esta websérie com vocês. Né? E eliminar as fraquezas. Né? Mapear as fraquezas é uma forma de potencializar essa força de querer fazer o bem. Porque querer fazer o bem em conjunto com uma fraqueza, que eu posso entender como deficiência quando eu estudo o SWOT em mim mesmo, é um grande desafio, quase que impossível. Para isso, para eu conseguir manter, né, contínuo esses propósitos de fazer o bem, eu preciso adotar planos de ação, assim como, né, para tratar as fraquezas, né, de uma organização. Se essa organização sou eu mesmo, eu preciso ter planos de ações, planejar passo a passo, para eu dar sequência nesse propósito. Então, outra ferramenta que eu consigo utilizar e que eu uso, né, para essa jornada, né, de aperfeiçoamento aí, é o 5W2H. Já ouviram falar dessa ferramenta? Né, que é capaz de te ajudar a traçar planos de ação, e você pode ver o conceito dessas ferramentas também no canal aí do Sebrae. As oportunidades e ameaças podem também ser analisadas exaustivamente com essa metodologia do 5W2H. Vou citar uma delas. Uma oportunidade, por exemplo, é a conquista de um contrato de investimento que preciso para o meu projeto de inovação. Um exemplo prático que eu resolvi trazer para vocês. Por exemplo, eu sei que eu preciso trabalhar por demais para combater qualquer inibição, qualquer barreira, no momento que eu irei precisar apresentar o meu projeto, né, para as empresas que eu almejo negociar. Né? Tanto para as questões de validação do meu projeto, quanto posteriormente para a comercialização, para conseguir algum investimento. Né? Eu sabendo, né, que será uma excelente oportunidade, né, para vencer esses desafios que eu tenho nas minhas outras áreas, né, da minha própria vida, por exemplo, as questões financeiras. Quais são as ameaças, né, que podem aí surgir, né, para que possam bloquear esses propósitos que eu tenho, esse propósito desse projeto que eu tenho? Né? Neste caso, eu preciso estudar o que pode ameaçar esse projeto, né, para eu poder também adotar planos de ação, estar mais lúcido perante as circunstâncias, né, que possam vir a acontecer, e até na minha própria oratória, né, durante a minha reunião com um interessado, aquele que eu vou ali tentar negociar. Tá? E que em nenhuma circunstância eu tenho que bloquear, criar defesas para que nenhuma circunstância possa me pegar de surpresa no momento ali, na hora H, dessa reunião. Eu vou confessar para vocês que também através dos meus estudos que eu encontrei aí uma ameaça que vem me perseguindo há muitos anos na minha vida, que vem atrapalhando alguns dos meus projetos, que é a timidez. A timidez é também um pensamento que quer vir
né, e tirar, né, esses propósitos, né, principalmente no momento aí de algumas reuniões importantes que eu preciso estar conduzindo, né, e aí com os meus estudos, sabendo que a deficiência ela age como um camaleão, quer dizer, ela em certas horas ela aparece e se destaca, né, atrapalhando aquele meu propósito, e em outros momentos ela se esconde, né, parece que não existe, e ela se desfaz, né? Então eu preciso o quê? Criar defesas para eu combater o surgimento dessa deficiência durante, né, a minha reunião. Então preste atenção nesse trecho que eu selecionei aí, né, do livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, um livro excelente que eu recomendo a todos. Agilizando a mente com estudo, prática e conhecimento da atividade que os pensamentos desenvolvem dentro do próprio campo mental, o tímido obterá como resultado um aumento gradual e em proporção cada vez maior do seu propósito, do seu próprio valor que se irá configurando pouco a pouco em ousadia. Consequentemente, em virtude desse exercício, ele adquirirá, além de outras vantagens igualmente apreciáveis, maior facilidade de expressão, pois que, com o adestramento que recomendamos, surge efetivamente a inteireza que estimula o ânimo e permite expressar-se com desembaraço. Isso significa que o inibido se liberta de uma das dificuldades que mais o deprimem, já que sua deficiência, ao impedi-lo de comunicar e fazer valer seus juízos, o coloca em inferioridade de condições diante dos demais. Então, este é o trecho que eu selecionei, onde me ajuda a trabalhar essa timidez, com alguns elementos aí que me traz, como, por exemplo, a ousadia, que é uma virtude. Ser ousado é uma virtude. É claro que ser ousado para o bem, né, é uma virtude. E agir com desembaraço, né, ter uma comunicação boa, também vai me ajudar. Né, e retirar qualquer inferioridade que eu possa ter, né, dos demais. É uma situação que foi muito difícil na minha vida e que eu falo para vocês que estou conseguindo cambiar com os meus estudos. Estou querendo também transmitir para vocês, da mesma forma que este bem foi essencial para a minha vida, querendo transmitir para vocês que pode também fazer a diferença na sua vida. Então, para finalizar, vamos para mais uma série de dicas aí importantes aí que vimos nesse módulo 3. Dica número 1. Assistir e rever esta websérie. Qual módulo te interessar ou a todos os módulos. Dica número 2. Faça os exercícios indicados nas apostilas e também durante os módulos. Dica de número 3. Aplique algum método na sua vida. Por exemplo, eu citei aqui o SWOT. Dica número 4. Assista ao vídeo que indiquei aqui durante o nosso treinamento, durante o nosso módulo. E não acaba por aí. O próprio condutor, né, dessa jornada é você mesmo. Não vai depender somente de você. Fique com a gente. Muito obrigado por apreciar esse módulo e até a próxima.